Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Atualidades Pampa, que está entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul. Como sempre fazemos, entra no ar com os principais assuntos deste dia 27 de agosto de 2019. Mas olha, a discussão sobre ter ou não flanelinhas em Porto Alegre parece que está só começando. O prefeito encaminhou a proposta e o executivo agora espera uma posição da Câmara de Vereadores. Ainda os jatinhos e o BN10. E a França aplicou o calote na Convenção do Clima. Eu vou contar para vocês essa história. E no dia de um dos profissionais mais importantes da atualidade, do psicólogo, 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Congresso inicia debate, mas é bom que saibam, o Brasil não precisa de uma reforma, e sim de uma revolução tributária. Medidas protetivas concedidas a mulheres aumentam 29% em 2019 em São Paulo. E o presidente Bolsonaro exige que Macron retire os seus insultos para aceitar a ajuda do G7. Gente do céu, esse negócio de Bolsonaro, de Macron... Não para nunca, é uma novela. É assim, olha, diriam, antes de não ser politicamente correto, né? Diriam assim, isso é conversa de mulherzinha, mas traz pra lá, traz pra cá, traz não sei o quê. Mas sabe, parece coisa de criança. Mário Barcelos, vamos falar sobre isso, vamos começar falando sobre isso. Eu quero te ouvir de início do programa. Bom, eu adoro os filósofos alemães, né? Isso desde muito jovem ainda, eu lia, estudei no colégio alemão e sempre me ative aos grandes filósofos da Alemanha. E um dos grandes filósofos da Alemanha, sem dúvida alguma, é Goethe, que amanhã estará de aniversário. Goethe, o senhor Wolfgang Goethe, Johann Wolfgang Goethe. Ele tinha uma frase que eu acho fantástica, um aforismo, um axioma, como queiram vocês, né? As tragédias verdadeiras no mundo não são os conflitos entre o certo e o errado, são os conflitos entre os dois direitos. Eu estava fazendo um levantamento a respeito do senhor Emmanuel Macron. O senhor Emmanuel Macron, antes de ser presidente da França, ser escolhido pelos bancos franceses para ser o seu preferido e entrar na mídia e aí aparecer e se tornar candidato e se tornar presidente da França, ele fez alguns cursos, né? Tentou entrar na Universidade de Paris, não conseguiu, depois entrou em outra universidade. E a sua tese foi sobre dois grandes autores. O primeiro foi o italiano Maquiavel, que ele deve ter aprendido alguma coisa de Maquiavel, e o segundo foi Hegel, que também está de aniversário hoje, que eu vou falar logo depois, que é um grande filósofo alemão, que estudava metafísica. Só que ele, metafísica, a espiritualidade, etc., e o abstrato, evidentemente, mas só que ele não professa nenhuma religião, o Macron. Ele é simplesmente agnóstico. Como metade da população francesa é agnóstica. Eles não acreditam em Deus. Por exemplo, eles não acreditam. O agnóstico significa que a existência de Deus nunca foi provada. E é fé. Como é que você vai provar a fé? A fé não se pode provar. É como o amor, por exemplo, né? Você não pode provar que existe o amor. Você simplesmente sente o amor. Mas a grande informação é essa que eu trago aqui, publicada no jornal O Sul, como sempre na vanguarda, com alguns comentaristas muito bem informados sobre o calote que foi dado à França dos 2,5 bilhões de euros ou dólares, não sei exatamente, que foram prometidos para o clima. A França simplesmente não pagou. Ela não cumpriu... Ela deu, então, um calote. Ela deu o calote, né? Ela deu o calote. Ela não cumpriu com isso. O Macron não cumpriu. E vem com essa coisa risível, que é esses 20 milhões de euros. E hoje eu fiz um comentário na Rádio Pampa a respeito do que vai acontecer. As pessoas perguntam, mas o que você acha que vai acontecer? Nada. Querem saber quanto vales? Nada, absolutamente nada. É aquela coisa de pregar no deserto, não vai acontecer absolutamente nada. Daqui a pouco o Macron, não é bem assim, porque isso. Como é que você vai querer um espaço que pertence a um país, seja político, tem que entrar em guerra, e guerras hoje não existem mais para isso. E com o que disse o presidente Trump dos Estados Unidos, ele foi muito firme na sua assertiva hoje, o presidente Trump. O Brasil e o presidente Bolsonaro são meus amigos.
continuo confiando no trabalho duro do presidente Bolsonaro à frente da grande nação brasileira. Eu estou com o Brasil e com o Bolsonaro. Quem é que vai se levantar no mundo? A França? Contra um desejo do presidente americano? Sinceramente, vou repetir o que eu disse. Nada. Rien em francês. Ai, ne regrette rien. Olha Uau. que bonito! Ô, companheiro. Ô, companheiros, eu quero dizer uma coisa para chocado vocês. agora, o Rio, O Marne principalmente. está coberto de razão e ele falou sobre esse assunto hoje durante o programa dele da rádio, como ele acabou de dizer, e definitivamente as pessoas todas comentaram. Porque tem uma coisa que já estão dizendo há horas, mas daqui a pouco a gente não se dá conta. Não é ser a favor ou ser contra o Bolsonaro. Tem que ser a favor do Brasil. Se continuar essa esculhambação, como diria o meu amigo Gustavo Vitorino... Com muita razão. Hã? Com muita razão. Com muita razão. O país não vai para lugar algum, gente. O país não vai para lugar algum. E eu quero dizer, sejamos nós, vermelhos, pretos, amarelos, azuis, somos todos brasileiros. E se esse país não sair do afundamento que ele está, da areia movediça que ele está, todos nós vamos ter problema. Não é, Felipe? O outro concorda, continua discordando. Não, eu concordo, só que eu não acho que a gente tenha que esconder fatos e deixar de comentar coisas importantes ninguém fala para isso. tentar dizer que a imagem do Brasil tem que ser melhor no exterior, porque repetidamente aqui eu trago fatos estatísticos como a diminuição do investimento no Pré-Fogo, as reuniões do ministro do Meio Ambiente com a bancada agropecuária, a questão da isenção de 80 bilhões para o agronegócio, que é tudo muito interessante e não, como é que eu vou colocar isso de uma maneira mais simples? Não tem nenhuma relação com o que aconteceu na Amazônia. Okay. Nenhuma relação, ok? Eles estão com medo de falar sobre a Amazônia. Não, são 80... Eu disse que vou botar eles de castigo. Tu disse que ia me deixar de castigo, eu fiquei nervoso, Magda. Não posso ficar de castigo contigo. Então, nervoso. o grande agronegócio ganhou 80 bilhões de isenção com a reforma da Previdência. Jair Bolsonaro defendeu a adaptação das regras de fiscalização do trabalho análogo à escravidão. Normalmente, as fazendas e grandes fazendas é que tem esse tipo Como tu é um estudioso, de eu te trabalho. pergunto o seguinte, há alguns anos atrás era diferente esse quadro? Eu estou te perguntando porque eu quero me relembrar. O quadro do número de tudo isso que incêndios? tu está falando, né? Sim, essas são modificações feitas no governo Bolsonaro. Sim, eu sei, mas antes não pegava fogo. Pegava, E aí, mas não faziam? se diminuía pela metade o investimento para tentar prevenir. É porque às vezes as pessoas não conseguem entender. E é isso que eu estou tentando entender, porque é tudo muito interessante. A ministra da Agricultura, por exemplo, como eu já disse, recebia dinheiro da JBS para alugar a terra dela para a JBS, sim. enquanto era secretária de Estado. O Onyx Lorenzoni aceitou caixa 2 de 100 mil reais da JBS. JBS que tem 70% de capital norte-americano e, curiosamente, o Donald Trump é quem mais apoia esse tipo de atitude do governo brasileiro em relação ao nosso meio ambiente, onde os Estados Unidos são os maiores consumidores de carne bovina do mundo. É tudo muito curioso. Não se investe na agricultura familiar e se dá tantas isenções. Deixar o Vitorino falar, porque eu cortei o Vitorino na hora. Desculpe. O Vitorino ia falar antes dele, eu cortei. Eu queria só dizer o seguinte, fazer uma ameaça grave. Se a dona Carla disser que eu sou noivo de baile de festa de São João, eu já disse, vou embora. Você é noivo que... Ai, não, ele não arranjou uma noiva assim, né, no normal e tudo, casamento. Aí ele resolveu hoje se vestir de noivo de festa de São João, não tem as quadrilhas e tudo mais. Vitorino, eu vou te dizer uma Quero coisa. deixar bem claro que a dona Carla me fez essa acusação ali. E eu quero deixar bem claro que se ela fizer isso, eu vou me embora e eu Não, só quer vou embora, amanhã. mas tu não vai embora. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu não tinha notado, mas ela está coberta de razão. Eu posso te dizer uma coisa? Falta só o bigode, o palheiro e o chapeuzinho aquele que tu tá realmente... Olha as imagens. Dona Magda, mas eu queria abordar o tema, porque eu já usei camisas, a exemplo do meu colega ali, com uma gravata Mas tu sóbria. tava todo de preto, uma gravata sóbria como ele é. Eu acho que é coisa de mulheres, porque eu já me vestia assim e achava que estava bem vestido também. Posso dizer uma coisa? Eu tava pensando em me vestir, Eu mas estou... não vai.
Não, pera um pouquinho. Porque eu estou... Para isso, Só um pouquinho. para ir Uma numa gravata festa, sóbria tá com um ótimo. casaco sóbrio permite que tu tenha uma camisa mais Mas que festiva. essa é daquela estampa da flanela de festa de São João. Exatamente. Um outro xadrezinho se fosse... Vocês duas são Posso te dizer uma coisa? Tá parecendo um hipster. Essa camisa Senhoras é e muito senhores, bonita. é linda, É sim. linda. Mas ela não combina. O look Está não definido. combina, na minha opinião. Mas assim, ó, eu vou na real da real. Magda podia ser noiva, porque tá combinando. Presta atenção, vamos. olha Eu só. gostaria... Eu vou fazer aqui, eu não tenho cabelo, fazer umas cachuchas. Ia ficar assim, ó. Ia ficar ó. Primeiro a outra me detona, depois que me casar com a Magda. Sacanagem. Que é o teu sonho. Hoje eu fui no oftalmo e a dona, não, a Terezinha, que é tua fãzaça, ela disse que nós dois combinamos bem, Não, que nós mas- temos todo jeito que fora do ar nos Não, relacionamos você tem bem. que decidir, ou você quer consertar a tua visão, ou você quer casar comigo. As duas coisas não dá. E ela fez grandes elogios também ao pai do Marconi, que ela, com quem ela conviveu durante jovem, enfim. Eu não lembro da história. Famílias. Não fala assim. Não fala assim. Nem da Terezinha, nem do seu Marconi. Eu quero só Fala mandar um assim. beijo, já que Ó, estamos a falando Carla sobre que tá os combinando. Presta Marconi. atenção, eu Ela também pode estou oficiar o combinando. nosso casamento. Ô, Marconi, Exatamente, nesse eu programa vou não escapa nem a mãe. vou fazer o casamento Mais dos uma. dois, porque eu recebi da Cleo, lá de Santa Maria, uma carta maravilhosa, falando da minha família, da minha atuação, de como ela me admira. E ela fez um blusão vitorino pra mim, coisa mais é craque, linda. ela é craque. E ainda fez as luvinhas e a touca. Ela Ela não é sabe craque. o quanto eu amo touca. É, tá? Achei Que isso, bem, dona ó, Carla, fica mas super bem, ó. muito bem, hein, Agora dona sim, Carla? Não é pra Não, qualquer tá um. muito Adorei, bem Cleo. mesmo, hein? Muito obrigada pelo Trombadinha carinho. da Praça Eu 15. amei. Eu Falando adorei, eu tô trombadinha. chicando, não tá? Eu tô, né? Fica de toca. Uma representante. Olha aqui, ó, falando em trombadinha do centro da Praça da Matriz, o teu assunto é flanelinhas. Flanelinhas. Não, assim, gente, o Executivo Municipal apresentou um projeto proibindo flanelinhas em Porto Alegre. Já existe uma lei semelhante em Novo Hamburgo e em outros municípios do Rio Grande do Sul e de resto em outras cidades brasileiras. O Executivo Municipal encaminhou esse projeto à Câmara de Vereadores, que deve votar. A gente já sabe como é que vai ser, vai ter um lado, né? E vai ter outro, aquela coisa. O que eu quero aqui é o seguinte, é evitar que se faça julgamento dos flanelinhas. Porque assim como existe entre os flanelinhas traficantes, arrombadores de carro, meliantes de toda ordem, até assassinos, existem também chefes de família que vivem daquele bico, gente honesta, trabalhadora que vive daquele bico. Então, assim, eu não gostaria, nessa discussão, de adentrar o julgamento dos flanelinhas. Mas eu acho que essa lei precisa ser aprovada, porque a extorsão, a privatização de um espaço público é inaceitável numa cidade, num país desenvolvido. Temos que pensar em buscar recursos, alternativas, tá bom. Pode pensar, oferecer cursos, capacitação, o que for, mas que tem que proibir flanelinha em Porto Alegre. E outra coisa, se for proibido, eles vão ter vida dura com o Rafão, viu? Que é o nosso secretário de Segurança Pública do município. Porque ele pega pesado mesmo. Como ele mesmo diz, bora pra cima deles. Ele aperta nas ruas, ele está fazendo blitz, ele está monitorando as praças. Então, assim, esse projeto foi apresentado, agora vem a discussão. Vamos ver de que lado vai estar a cidade. Os flanelinhas que me perdoem, mas eu sou a favor do projeto. Eu confesso, também peço perdão aos sérios, mas eu também sou a favor, porque tem muita gente miscuída no meio disso tudo, né? E que causa muito transtorno. Então, até, Vitorino, assim, ó, tu falasse em formação, em ensinar e tal, mas me parece que o mais importante é como é que eles vão controlar quem é e quem não é. É que essa Entendesse? Essa é a hoje, dificuldade que eles têm hoje. Existe um sindicato. E assim, pessoas mesmo que sérias eles digam são que associadas a... não tem mais. Quem é que vai cuidar se eles não vão votar? Sim, mas aí tem o seguinte... Desculpa, Ana. Eu estava concluindo. Agora, antes, não era dado poder à autoridade pública a intervir nesse tipo de situação. Essa é a diferença. Porque, como disse a Ana, tem um sindicato, eles são regulamentados. Sim. Tem uma lei Tem municipal que cursos permite. preparatórios. Tem uma lei que permite criar um sindicato, enfim, coisa e tal. Bom, aliás, essa lei foi uma babaquice, viu? Quem sabe a Câmara de Vereadores que aprovou essa babaquice, agora conserte essa bobagem e entenda que o espaço público não pode ser privatizado dessa forma.
Então, assim, agora, em aprovada essa lei, o poder público, leia-se Guarda Municipal, Brigada Militar e todo e qualquer policial, passa a ter um poder executivo sobre esse tipo de ação. Você estaciona o seu carro, o sujeito vem, pede um dinheiro, você pode chamar a polícia. Okay. E a polícia pode levar aquele sujeito preso, porque a lei proíbe. Okay. Ainda sobre essa realidade, é difícil justamente nessa situação de fiscalização, porque nos eventos e grandes eventos, eu que trabalho na Rádio Grenal, participo às vezes das reuniões do 11º Batalhão da Brigada Militar para organizar justamente esses grandes eventos que tem uma grande quantidade de carros, pessoas circulando, e a maior dificuldade, até aqueles que são cadastrados, representantes dos sindicatos participam dessas reuniões, sabendo as suas áreas de atuação, porque eles são restritos, eles não podem atuar então em todos os locais, porque a gente sabe justamente o espaço público não pode ser privatizado, eles entram em consenso, mas infelizmente aqueles que são irregulares têm as mesmas vestimentas, os mesmos coletes, e eu falo, quando você está num grande evento, eu que já fui a alguns shows, tu não vai ficar olhando se o cara tem a carteirinha, se o colete é o adequado, então assim, tem que talvez facilitar esse reconhecimento e saber quais são as áreas e justamente essa fiscalização, porque se é difícil fiscalizar, então a gente vai tirar quem é regular e a gente vai começar a multar todo mundo, ou a gente vai tentar especificar melhor essas pessoas que são regulares e estão fazendo um trabalho. Olha, é uma tarefa árdua. É complicadíssimo. Um ponto interessante que poderia ser proposto é o aumento de áreas azuis com pagamento para o Estado e isso sendo revertido diretamente para o transporte público. Algumas cidades do mundo já fazem isso, que é para incentivar o quê? Se tu vai sair de carro, tu vai pagar pelo local do estacionamento, local num centro, né, um lugar com grande movimentação. Então tu vai pagar esse dinheiro que vai direto para o Estado, só que aí tem que ter a fiscalização para que seja reinvestido no transporte público, porque com o transporte público mais qualificado, menos pessoas vão precisar daquelas áreas. É o nosso sonho de ter um transporte público bom. Tem algumas regiões, por exemplo, no centro de Porto Alegre, em que mesmo na área azul, você tem a presença de flanelinhas. Eles têm alguns que estragam as máquinas para não funcionar. Exatamente. Na própria José de Alencar, tem vários exemplos assim. Então, essa fiscalização também fica pendente nesse... Se ali já falha, imagina fiscalizar, então, né, como disse a Ana, se você tem uma forma de identificá-los, ainda assim, tem um outro problema que é esse intervalo de possível coação que você fica vítima. Né? Como o Vitorino disse, o cidadão te encosta, cobrou dinheiro, você chama a polícia. Mas e até lá? O que pode acontecer? Você fica à mercê de uma possível ameaça. Vai acabar dando dinheiro para não se incomodar. A própria Magda relatou que foi ameaçada, né? Em alguma oportunidade. Eu fui ameaçada e disse pro menino, eu vou te dar o dinheiro quando eu sair. Agora eu não vou te dar. Sim, porque tem que pagar adiantado. Quando eu voltei, ele tinha feito um quadro do Miró em toda a lateral do meu carro. Ele pegou um sei lá o quê e desenhou toda a lateral do meu carro. Toda. Do paralama ao para-choque. E até os torcedores. Vai reclamar pra quem? Os torcedores do Internacional também, os flanelinhas que lá estão irregulares, posicionados de maneira equivocada em áreas que é proibido estacionar, mas às vezes a pessoa não tem a noção, vem do interior, vem de uma outra cidade. Então, como tu faz o pagamento adiantado desses valores, o flanelinha ele abandona o local, a EPTC vem, multa, guincha e a pessoa que saiu, né, achando tranquila, que estava alguém cuidando do carro, volta o carro, nem mais está lá, nem o flanelinha. Como é triste, porque fizeram uma legislação, depois da legislação a aplicação não deu certo, porque não teve fiscalização e hoje o que vai acontecer? Os bons vão pagar pelos maus. É isso que acontece sempre no nosso país. Agora que a legislação foi jeca, foi. Claro, Elas que aprovaram esse negócio foram de um populismo, pé de chinelo. Como é que você vai privatizar uma área pública? Pra você ter uma ideia, os flanelinhas estão mordendo em área azul. Sim, mas é o que o Marconi acabou de falar. Tu tem que dar um troco pros caras. E tem mais, e corre o risco de, na volta, ter um outro lá. O secretário falou que tinham 5 foragidos quando fizeram a vistoria. 5 foragidos estavam atuando como flanelinha. Mas tem gente que atua como flanelinha, como aquela senhora que estava na Dinarte Ribeiro antes de virar novamente a área azul. Ela é um amor, uma querida, estava lá sempre, desde que bota o carro lá e depois quando vai buscar, acompanha até o carro. Se tu quiser estudar algum dinheiro, exatamente. Se tu não quiser, não dá. Então, infelizmente, essa pessoa agora que fez um curso de capacitação, que se capacita a cada momento que tem algum evento e tal, essa pessoa está sem emprego. Então a prefeitura também, de repente, pode pensar em cursos de capacitação para essas pessoas para trocarem de profissão. Até serem fiscais. Dona Magda, sem nenhuma pretensão de
ter a resposta para uma questão tão complexa que não a tenho. Mas eu trabalho isso como uma questão social. Sim. Se nós tivéssemos empregos em abundância, eu até poderia achar que a gente tira essa turma aí e joga e eles vão estar trabalhando, não, no outro dia já estão trabalhando tendo renda. O que é provável que nós estamos fazendo com essas pessoas é as jogando em ostracismo e potencialmente fazendo com que elas caiam no desvio, porque de alguma coisa tu tem que viver, né, pessoal? Não vamos com eufemismo aqui de achar que todo mundo passa, não estou trabalhando, não tenho dinheiro, eu vou sobreviver. Não funciona assim. Então, este pessoal, o mais pobre, porque nós, como entes públicos, não conseguimos regular uma atividade, nós vamos extinguir a atividade, vamos deixar a pessoa sem rendimento nenhum e essas pessoas vão fazer o quê? Ainda que seja curso de capacitação, quantos estão capacitados esperando essas vagas? Então, eu acho que o poder público poderia trabalhar um pouco mais, insistir na regulamentação. Concordo integralmente com as manifestações da bancada, eles estão cobrando até em área pública, o que é um absurdo. Mas porque nós não conseguimos regular uma matéria, é que nem trocar o sofá, e não precisa explicar muito. Magda, se me permite, R$1 ou R$50 é o mesmo desvio. É extorsão. É extorsão. Vou dar um exemplo para vocês. A ex-presidente Dilma Rousseff foi do primeiro ano do segundo mandato. Ela mandou anexar as cartas do Bolsa Família, um programa do governo que foi criado e não andou por falta de interessado, problema de capacitação, oferecendo às pessoas cursos, Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal, acho que foi do Ceará também, várias universidades e cursos profissionalizantes se inscreveram nesse programa que a dona Dilma Rousseff criou. Foram cartas para as pessoas. Menos de 1% responderam. É melhor ganhar o ajuda, né? Menos de 1%. Eu não duvido que se você pegar todos os flanelinhas na rua aí, tá aqui, ó, vou fazer um cursinho, coisa e tal, duvido que o número não seja parecido. Uma prova disso é justamente, complementando o que o Ruschel falou, onde eu trabalhei antes, eu trabalhei cerca de uns 5, 6 anos nesse local. E aí você acaba conhecendo, deixando o carro sempre com o mesmo rapaz. Num determinado período, ele sumiu de lá. E ficou, acho que 1 mês, 2 meses, mais ou menos, sem sinal dele. Depois ele apareceu. Eu perguntei, o que houve, né? E ele tinha arrumado emprego numa lavagem de carro, que tinha logo abaixo. Ele ficou 2 meses e ele abriu mão. Ele abriu mão porque o ganho que ele tinha na lavagem era muito menor do que o que ele conseguia. Era uma região, até na época, considerada nobre, a região ali da Hilário Ribeiro, Padre Chagas ali. E o pessoal confiava realmente, deixava a chave do carro, deixava estacionamento, e mantinham ele. Ele abriu mão do emprego, que é legal, com descontos, carteira assinada, tudo, em função do baixo rendimento que ele tinha. Ele riu da oportunidade que recebeu e voltou às ruas para cuidar carro. Tu sabe que em Canoas já tem essa questão da proibição dos flanelinhas. O que aconteceu em determinado momento? Várias zonas azuis e realocaram as pessoas para cuidar quem está pagando na zona azul. Então, por exemplo, a Carla fica responsável pela região do mercado público. A Magda pela região do Canelódromo. Vira um fiscal e esse dinheiro, além de pagar o salário dessa pessoa, fica revertido para o investimento em transporte público, que deve ser o nosso ideal. Essas pessoas poderão ser os próprios fiscais. E é muito mais barato o cidadão pagar para o ente público com fiscalização do que dar para flanelinha, porque olha, ninguém me contou, eu vi em frente ao Pepsi On Stage um cara pedindo R$50. 50! Acontece grandes jogos. O cara pediu R$50. Na região da URGS, ali numa formatura, já me pediram 100. E tem uma coisa interessante também, que isso tinha no antigo Estádio Olímpico. As ruas é uma turma de 3 ou 4 barra pesada que domina. Aí a rua tal é tua. Tu, fulano, a rua tal é tua. E depois, na volta, tem que dar metade pro cara. Exatamente. Isso você vai ver quem é o cara. Ele é o chefe da boca, é o cara que... E não veio me convencer que esse cara é um coitadinho. Mas até trazendo uma outra visão, é que hoje, pelo menos nesses grandes jogos, porque eu e o Felipe costumamos ir a eventos esportivos significativos, são muitos menores.
que trabalham também auxiliando de alguma forma seus parentes, ou até mesmo pela visão empreendedora do negócio, dentro da concepção de empregar um guri, 2 guris para cuidar os carros, porque a gente sabe, tem gente que senta nos carros, tem gente que derrama, tem gente que às vezes também urina nos carros, então tudo isso é evitado com a presença desses menores que não têm a inserção rápida no mercado. Ou também conversei com alguns flanelinhas que trabalhavam na região, eles falam que eles não têm os requisitos, ou por exemplo, ensino fundamental para concorrer a uma vaga na segurança dos estádios, ou até mesmo nas empresas que fazem a segurança dos estádios, então ali do estacionamento. Essa dificuldade, porque às vezes as pessoas não têm outras condições de buscar uma oportunidade melhor, e eu até confesso, né, se você trabalha num lugar, se você ganha valor X, se você ganha 2x no outro lugar, quem é que não vai preferir trabalhar num lugar que tu ganha 2x? Claro. Falei, qualquer pessoa uma coisa aqui, lógica, se oferecer 2x, tu vai querer trabalhar nos 2x, não vai querer ganhar 1x, né? Olha, aqui no nosso YouTube, as pessoas se manifestando muito. Nós temos um canal no YouTube, youtube.com/TV Pampa. Vai lá, se inscreve no canal, toca no sininho da notificação, que cada vez que nós estivermos ao vivo, você pode acessar o YouTube. Não precisa estar em casa, pode estar em qualquer lugar que consegue ver o Atualidades Pampa ao vivo. E é engraçado que os telespectadores conversam um com o outro, né? Daí o Lucas diz, sempre tem os aproveitadores, infelizmente, com relação às flanelinhas. Daí o Alan, do nada aparecem uns aí, se adonam de um trecho de rua e acabam cobrando. Daí o outro diz, o Lucas, sim, isso é ruim. E as pessoas então vão se comunicando através das nossas redes sociais, uma delas, o YouTube. Na Orla tinha até, da última vez que eu visitei, tinha uma tabela com os valores, dependendo do lugar que você estaciona, era 25. Mais perto do gasômetro. Dependendo se você quer ficar perto da Orla, é 50. Se você quiser um pouquinho mais longe, 25. Daí tem um lá no fundo que era 10. Então até isso tinha, até tabelinha. Que loucura isso, que loucura isso. Fala, cara. O Marvin começou com a questão da França. Sim. E tudo mais, e hoje teve a continuidade, toda essa questão da Amazônia, das discussões, das conversas, um pouco de botequim, tá? A gente pode classificar assim entre os presidentes Macron e o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro, ele foi bem enfático que ele quer que o Macron retire os insultos, porque Macron chamou ele de mentiroso, para aceitar qualquer ajuda, né, com relação a dinheiro vindo do G7. Também teve um encontro dos governadores da região com o presidente Bolsonaro. Os governadores estão pleiteando que o Brasil aceite essa ajuda, acham que o Brasil precisa aceitar ajuda, e o presidente Bolsonaro se manifestou. Claro que eles querem grana. Abre aspas, o que nós precisamos é construir esse novo direito internacional do meio ambiente. Ele baixou o tom um pouquinho, mas o objetivo é o mesmo. Nós não temos nada contra o G7, muito pelo contrário, nós temos contra um presidente do G7, que nós sabemos o que ele está reverberando e qual a sua intenção e por quê. Só com isso que eu mostrei para os senhores, quilombolas, reserva indígena, proteção ambiental, o nosso agronegócio simplesmente vai ficar inviabilizado. Acabou. E se acabar o agronegócio, acabou a nossa economia. Essa foi a manifestação do presidente Bolsonaro, e o presidente Macron também questionou alguma coisa e se manifestou. A gente tem o vídeo para passar para vocês. Je respecte chaque dirigeant élu par son pays parce que je respecte tous les peuples et les pays. Et je pense que c'est très important. Maintenant, je suis obligé de constater qu'il y a sans doute eu 3 malentendus avec le président Bolsonaro. Je l'ai vu une première fois, il m'a dit la main sur le cœur, je vais tout faire pour la reforestation et l'engagement des accords de Paris pour pouvoir signer le Mercosur. 15 jours après, il faisait le contraire en limogeant des scientifiques. Bon, c'est... peut dire qu'il ne m'a pas dit la vérité. Quelques semaines après, il a eu un rendez-vous urgent chez le coiffeur quand il devait recevoir le ministre des Affaires étrangères. Não, eu tô com medo que ele caia do... Meu francês está enferrujado, dona Marina. A Ana não vai traduzir? Não, mas não precisa, tinha tradução simultânea, a gente ficou um pouco longe do respeita todo mundo. Mas ele disse que o presidente precisava respeitar, assim como os outros, né, presidentes do mundo e tal, se respeitam, que o presidente Bolsonaro precisava ser um pouco mais ameno nas suas colocações, também muito brabo com a questão da sua mulher, da Brigitte, Bolsonaro. E o Bolsonaro disse que ele não falou nada
nada sobre a Brigitte. Quem postou foi um telespectador, perdão, um seguidor dele no Twitter e que ele retweetou. Não, ele comentou. Nós trouxemos a imagem do comentário. Não humilha. Não humilha, kkkk. Ele disse assim, não humilha no sentido de que não era para fazer esse tipo de coisa. Foi a questão, foi a forma com que o presidente colocou. Engraçado que as pessoas têm... Eu não imaginava que ele não entendesse o que significa tu curtir e outro fazer um comentário numa coisa dessa. Se tu não concorda, não faz nada. Não faz nada, né? Sabe, o Felipe não sei o que. Se eu concordo, eu curto e faço comentário. Se eu não concordo, eu me abstenho. Mas eu sinceramente achei que em 2019 a gente não ia estar discutindo se a beleza de uma mulher é importante para quem ela é ou o que ela faz. É que eu acho que só como a ideia do Bolsonaro, ele sempre foi essa situação complicada nas redes sociais. Vamos lembrar do Golden Shower, das coisas que ele compartilhava, do que ele perguntava. Então até se tomou uma iniciativa de evitar que ele tivesse acesso às suas próprias redes sociais, o que de fato foi o que elegeu ele, porque justamente por esse perfil transparente e sempre honesto que ele falava ser importante para os seus eleitores se identificavam com ele justamente por isso. Então ele foi afastado, mas agora parece novamente ter voltado ao controle, porque eu digo assim, ele não é o nosso tio que todo mundo faz aquela piada constrangedora, todo mundo fica quieto no almoço de família, ele é o presidente da República. Então a gente fala, o que nós aqui faríamos talvez por um engano, por um momento de até, a gente fala, para brincar mesmo com os nossos amigos, quantas publicações engraçadas marcamos uns aos outros, mas a gente coloca, é um post hoje nesse mundo hiper mega conectado que cria uma crise internacional. Por mais que a gente coloque, o Macron é isso, o Macron não é respeitado no seu país, mas não vamos tapar o sol com a peneira. Foi o comportamento do nosso presidente da República. Não vamos colocar, mas o Macron não é ninguém, não é respeitado. Sim. Como não é ninguém? É o presidente da França? Mas aqui se coloca que ele defende o agronegócio, não tem dentro do seu país o respeito dos seus próprios eleitores, mas a gente coloca que ele é sim, e como ele se denomina, e tem todo o direito, ele faz sim parte do G7, uma das nações mais influentes dentro do mundo, e ele simplesmente abrir um dia ou ser questionado numa coletiva de imprensa que um outro presidente de uma outra nação relevante fez uma piadinha a respeito da sua mulher, convenhamos. Convenhamos que o bom nesta vida é sorrir. Então eu quero falar com você sobre a clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva, que há bastante tempo é uma clínica digital e busca sempre dar o melhor aos seus pacientes, com uma excelente qualidade e preço justo. Eles utilizam o que há de melhor na odontologia digital. A função imediata é uma prótese que evoluiu muito, superando a carga imediata. Em apenas um dia, você poderá sair com seus dentes sorrindo de felicidade. Seja inteligente, não se deixe enganar por novas clínicas que estão surgindo da noite para o dia. Procure uma empresa com mais de 30 anos de experiência. Procure a melhor. Procure a Clínica Dr. Elísio Marques da Silva. E lembrando que o telefone lá é o 3204, com prefixo 51, se você quiser marcar um horário, quiser ver tudo isso mais de perto, e que eu sempre trago, quando falo neles, um forte abraço do Dr. Sorriso para todos vocês. Marconi. Pois muito bem, foram divulgados dados a respeito de violência nesta terça-feira e eu fiz questão de trazer aqui os números referentes à violência contra a mulher. 29% é o número registrado do aumento de medidas protetivas em 2019 só no estado de São Paulo. É um crescimento em comparação com o mesmo período no ano anterior. São 57 mil, são mais de 57.240 medidas protetivas que o judiciário emitiu, para ser mais exato. Em paralelo, o número de feminicídios cresceu em 44% nesse mesmo período. Eu quero mexer num vespeiro, que é uma situação que há muito tempo me incomoda, mas antes disso eu quero citar um livro chamado Espiral do Silêncio, que é de 1977, é uma teoria de ciência política e comunicação da alemã Elisabeth Neumann, talvez o Marne possa me corrigir, não sei se a pronúncia está correta. Que é uma teoria, que é uma teoria que defende o seguinte, que dependendo do período em que nós estamos vivendo, o indivíduo acaba omitindo suas opiniões em função do medo de cair numa zombaria, de ser destratado, ter sua imagem atacada ou a sua reputação atacada.
Durante muito tempo, enquanto eu estava nos microfones da Rádio Pampa, eu vivi um pouco disso, desse medo de dar uma opinião e ser atacado. Por exemplo, a questão das cotas, né? A coisa durante muito tempo se manifestou assim: você é a favor das cotas ou você também é racista? Lhe colocavam automaticamente, não, mas peraí, não é uma medida que é de repente digna de críticas? E nesse sentido, depois dessa introdução, eu quero falar sobre a Lei Maria da Penha e a farsa, na minha opinião, chamada medida protetiva, que é uma piada, né? Que é um placebo que não resolve absolutamente porcaria nenhuma. Eu não sei de onde sai a ideia de que você emitir um papel com uma distância em metros e largar na mão de um psicopata, você vai convencê-lo de que, poxa, perdi, então realmente eu não vou agredir quem eu gostaria, eu não vou matar quem eu gostaria. Então, nesse sentido, eu acho que falta muita punição verdadeira, né? Eu me lembro no período pré-eleitoral, uma pré-candidata, quando questionada, né, ela era contrária a encarceramento, a pena de morte, a castração química. E quando questionada, né, sobre como podemos punir então um cidadão que comete um crime como esse? A resposta era sempre utópica, né? Não, nós precisamos buscar um mundo em que os homens não cometem. Tá, mas ok, mas e esse criminoso que foi pego em flagrante, julgado e condenado, como é que a gente pode punir? Um estuprador, né? Vamos discutir então, quem sabe a pena de morte, quem sabe a prisão perpétua? Não posso, porque aí você gasta tempo e isso muito me apavora, porque as pessoas mais importantes na minha vida são mulheres. A minha mãe, a minha esposa e a minha irmã. Eu fico com muito medo quando eu escuto alguém, principalmente profissionais da imprensa, gastando 30 segundos de sua vida que sejam, preocupados com a integridade de um criminoso como esse. E não se discute. Você quer ou não quer punir, afinal, com seriedade, alguém capaz de cometer um crime hediondo como atacar uma mulher? Então, em busca dessa discussão utópica de um mundo maravilhoso em que a violência não existe, em que todos escutem Imagine do John Lennon e se abracem em torno da lagoa, isso não vai acontecer. Até lá nós vamos lidar com psicopatas e eles precisam ser punidos. Enquanto a gente tiver um judiciário que se preste, a imprensa que se preste, uma sociedade que também não ofereça esse amparo para que a gente puna de verdade um criminoso desse porte, eu fico com muito medo pelas mulheres que me cercam. Porque essa idiotia que se instalou de você gastar 30 segundos de sua vida, que seja, para se preocupar com a integridade de um estuprador ou de um agressor ou de um assassino de uma mulher, eu realmente confesso que me apavoro. Rússio. Eu quero me manifestar sobre a primeira parte do comentário do meu colega ali, porque é uma matéria que me é muito cara e tenho trabalhado muito nessa bancada sobre as medidas protetivas, porque primeiro, matematicamente já se provou a eficácia das medidas protetivas, quantos milhares de vidas foram salvas pelas medidas protetivas e alguns aperfeiçoamentos que se fez. Porque a medida protetiva, primeiro, ela permite que há um simples telefonema, ou agora por aplicativo, já tem alguns estados que já tem aplicativos, tu aciona automaticamente, já toca para a polícia, e a polícia, tu não precisa ligar, olha aqui meu marido, não. Tocou daquele telefone numa determinada delegacia, se ela tem a medida protetiva, tocou esse telefone, a polícia tem que imediatamente socorrer essa mulher. Só isso já é um avanço que eu não calculo quantas milhares de vidas salvou. Tem uma segunda estatística que eu trouxe aqui muito recentemente, que das mulheres que foram mortas por seus maridos desvairados, né, através do feminicídio, mais de 70% não tinham a medida protetiva. O índice de morte entre as que têm medida protetiva é muito alto. Agora, trabalhar realmente, eu concordo, trabalhar com 100% ou tentar parar essa sociedade maluca, esses homens malucos, aí vai um pouquinho além do que uma simples lei pode permitir. Mas hoje, alguns avanços também. Esse marido está com medida protetiva, ele revoga, ele é preso, mas não tem conversa. Chama a polícia vai lá e ele fica segregado. Aí nós vamos para o aperfeiçoamento. Não vai ser quanto tempo, mas tu vais criando mecanismos desestimulantes de proteção. Ainda não é 100%, mas tenho certeza que em relação ao que nós vivíamos antes, que a gente vê depoimentos de mulheres que apanharam 10 anos, 15 anos e só agora, trouxe outra estatística que eu me lembrei agora também para essa bancada, que só o fato de delegacias que começaram a abrir um departamento só de mulheres
para receber as mulheres, aumentou quase 50% o número de denúncias. Então as mulheres se sentiram mais à vontade para ir denunciar. Então é um avanço, estamos engatinhando, mas nem de perto que se passe a ideia que a lei não vale para nada, não serve para nada, não vamos usá-la. Vamos usar sim. Se o seu marido ameaçou a senhora, se o seu namorado começa a sinalizar esse tom agressivo, registre sim, para que nós possamos depois tomar as providências. E se depois a justiça soltar ele for lá e matar a senhora... Eu tenho a solução para esse caso. A senhora vai se queixar para quem? Eu tenho a solução para esse caso. Eu já disse aqui, sou favorável à pena de morte e acho que o feminicídio nessa relação poderia ser incluído no rol da pena de morte. Porque o sujeito pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai sair e vai matar a mulher. Acho que está cheio de exemplo todo dia que ele vai sair e vai matar a mulher. Sobre outro assunto, Bolsonaro continua mal criado. As pessoas gostam de você assim. E terceiro, comparado com a mulher do Bolsonaro, a mulher do Macron é um canhão mesmo. Parou, olha. Não tem nada. Isso é prova que o senhor tem um comportamento semelhante, né, com ele. Então, que mais tem essa questão do feminicídio. É muito importante que a gente se manifeste em defesa das pessoas que denunciem, porque muito dos medos é justamente dessa questão. Eu não vou denunciar, porque não vai acontecer nada. Vai dar nada, eu vou apanhar mais. E eu quero fazer um apelo aqui à ministra Damares, que ela gaste o dinheiro que está estipulado, inclusive, para a Casa da Mulher Brasileira, porque em 7 meses não foi gasto 1 centavo da verba estipulada para a Casa da Mulher Brasileira. Os números do Marconi não mentem. Por favor, se gaste dinheiro para a proteção das mulheres brasileiras. Aqui no WhatsApp, sobre o assunto que se referiu o Vitorino, 999-777-001 é o nosso número. A Maria se manifesta dizendo que, além de receber o dinheiro para a Amazônia, exige condições para receber e pedir desculpas. Como assim? Ele que foi ignorante, uma vergonha nacional, desrespeitar a esposa de presidente falando dos seus atributos plásticos. Deus, em que tempo estamos? Tenho vergonha de ser brasileira. Mas o contraponto, Aninha, o Macron é ótimo, ele defende os interesses da França, e só. E também a Ana questiona o comentário do Bolsonaro, mas o fato de o Macron chamar o nosso presidente de mentiroso, ela não disse nada. E aí o Antônio diz a mesma coisa. Olá, Magda, pergunte a Ana se é correto o Macron chamar o Bolsonaro de mentiroso em frente às câmeras de televisão. Responda, dona Ana. Claro, com o maior prazer. Eu acho que o maior silêncio... Eu falo assim, quando um burro te dá um coice, se você der outro coice, você só vai se comparar a ele e vai ser chamado de burro, porque você fez a mesma coisa que ele. Então, por óbvio, se você chamar de mentiroso, você traz provas e argumentos que vão refutar a tese das pessoas. Você não grita, você não esperneia, você não compartilha, você não é mal educado. Quando você repete isso, você apenas está se comparando ao mentiroso ou à pessoa que está sendo equivocada. Acho sim que foi um equívoco, mas eu digo, querendo ou não, por ser presidente da República, eu falo, nós mesmos, quantas vezes não nos calamos perante a ignorância dos outros ou até daqueles que estão próximos a nós, porque a gente quer manter as relações. Não digo, não somos nem presidentes, não somos ministros, somos meras pessoas que, vamos dizer assim, nós prezamos por um bom relacionamento social e ninguém quer fazer esse tipo de situação. Eu dei o exemplo, o seu tio chato faz aquela piada constrangedora, sarcástica, às vezes machista, sexista, homofóbica, você não fala nada, você simplesmente fica quieto para não se incomodar. E até sobre a medida protetiva, eu gostaria de falar que às vezes, até já tive amigas que passaram por uma situação que tiveram que sim recorrer a essa medida justamente pela ideia de, além de estar protegida, é algo que começa silenciosamente. Começa tirando a sua autoestima, depois começa com um empurrão, quem sabe não deixando você entrar na sua própria casa. Então a gente fala que essas pequenas manifestações, até chegar um tapa, até chegar um soco, até chegar de fato a uma violência, lembramos, temos vários tipos, aquele que simplesmente um dia se levanta e dá uma facada, aquele que vai fazendo pequenas diferenciações e pequenos comportamentos que vão dando a você uma noção que está no relacionamento abusivo. Então acho que entre evitar e tirar um benefício que já protegeu algumas mulheres e mulheres próximas a mim e simplesmente vamos especificar melhor, vamos trabalhar melhor nessas questões, é sempre melhor tornar aperfeiçoar do que... Só para deixar claro que em momento algum eu sugeri que ela fosse eliminada, banida ou não. Não, nem se entendeu isso. A única coisa que eu digo é que ela, sem uma punição exemplar e contundente, ela é placebo. Ela é absolutamente nada. Eu sei, porque eu conheço um caso que a única medida protetiva que resolveu, em que a mulher vítima dessa violência, ela pôde dizer, agora eu tenho paz, foi uma medida chamada 380 na cintura. Foi.
Infelizmente, queira você, queira não, ela só teve paz quando o verme que lhe agredia foi abatido. Infelizmente, é a única certeza que ela tem de que não será vítima de novo da violência dela é quando ele não existe mais. Nesse caso, a única que funcionou foi uma 380 Carla, na cintura. eu só quero dar uma resposta para o nosso telespectador ali. É que eu acho que não precisa ser os dois extremos. Eu acho que não tem que se aceitar o dinheiro e nem tem que se rejeitar o dinheiro. Tem que se negociar como vai se aceitar o dinheiro e regramentos de quem está dando o dinheiro e de quem vai aceitar o dinheiro. Parei um pouquinho, do que você está falando? Da Amazônia, do Macron e do Bolsonaro. Ah, não, tá, então vamos voltar para a Amazônia. Mas é que ficou como... É que a Aninha que voltou para o... Tá, então vamos lá, para quem disse... Então, por isso que eu respondi para Carla. Mas é que telespectadores claro. Eu acho que não tem nem o governo rejeitar e nem quem mandou o dinheiro dizer as regras. Não. Esta é a regra do bom senso. O bom senso é o mundo querendo salvar a Amazônia e não só os brasileiros ou só os estrangeiros. Então, eu imagino que nós temos 300 milhões da Noruega e da Alemanha. Agora, mais 20 milhões de euros que nós vamos... Vejam bem, nós estamos falando de 400 milhões de euros, se eu não estou equivocado, um total redondo aí. Quer dizer, isso é muito dinheiro para nós ficar dizendo se é de direita ou de esquerda. Não, vamos todos usar isso para a Amazônia, negociando e sabendo como tem que fazer. Existem ministros para isso, Muito bem. Enquanto isso, eu quero dizer para vocês que o Chicão Tofani está bem, de saúde, está ótimo, aproveitou uma programação que ele tinha hoje e foi fazê-la, enfim, mas ele está bem, está ótimo e amanhã ele estará de volta ao programa, Vitorino. Pois olha, Magda, a Kia Motors está com um bônus para você sair de carro novo. O Kia Cerato com um bônus de R$8.000. É isso mesmo, são R$8.000 de bônus. Passa lá na Sam Motors para conhecer esse carrão, que é fantástico. O Kia Cerato tem tudo, câmbio automático com sequencial, sabe, aquele controle de marchas. Ele vem com pedal shift, aquelas borboletas atrás do volante. Tudo isso ainda com um porta-malas espaçoso de 421 litros. Isso mesmo. Rodas de liga leve, freios ABS, sensores de estacionamento, comando de áudio no volante, Bluetooth, ar-condicionado digital. Mas melhor vem agora. O preço de 80.990 por 72.990 à vista. É bônus para quem tem mania de Kia, mania de carro novo. Kia Cerato é na Kia Sam Motors. Corre já para lá e garanta o seu. Kia Sam Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. Quero dizer uma coisa para vocês, esses acessórios ou essa tecnologia que o Vitorino falou é sensacional. Olha, não sou uma especializada em veículos nem nada, mas curto carro. Uma das vezes que eu sei com o Vitorino, que ele me deu carona, que eu estava sem carro, para deixar bem claro, eu fiquei fascinada de que é isso, essas coisinhas que tem teu carro, o que essas borboletinhas, é sensacional o carro, sensacional. É muito legal. Mesmo, quando muito a gente legal. está com pressa, facilita muito. Porque quando a gente está com pressa, a gente gosta de ter o carro mais na mão. E o carro automático, ele não fica na mão do motorista. É o motorista que fica na mão do carro. Quando você está com pressa, você quer mudança de marchas mais rápido, você precisa. Muito legal. Aquilo ali ajuda. Vitorino, onde é que é fabricado o carro? O Kia Cerato. O Kia Cerato, ele é um projeto coreano, desenvolvido na Coreia, que hoje é fabricado, montado na fábrica da Kia no México. No México, né? Tá bem, Mário Barcelos? Eu queria falar da Coreia. Por que a Coreia é o tigre asiático? Por causa da educação, meu amigo. Não há outro fundamento na vida do que a educação. Para que você possa almejar ser alguém, para que você possa entrar numa discussão, para que você possa se considerar gente. Sein Zeit, und Zeit, que significa ser e tempo, né? Você ser e tempo. E hoje eu quero fazer uma homenagem a este grande nativo do signo de Virgem, que é o senhor Georg Hegel. Hegel fundamentou todas as suas teorias através do mimetismo. O que é o mimetismo? O ser humano, ele em realidade não muda. Eu sei o que é o mimetismo. É quando você não tem nada a ver com o assunto e se mete. É o mimetismo. Como o senhor agora. E tu é um mimetista. Eu dei uma demonstração, você é um exemplo de mimetismo. Ok. Esse senhor chamado Hegel, ele adotou as mesmas teorias
de Spinoza, de Leibniz. Leibniz foi um grande filósofo alemão também, e o outro foi holandês, Spinoza, né, que tem coisas geniais, como a Ética, por exemplo, de Spinoza. E o Hegel, que nasceu em Stuttgart, na Alemanha, na Prússia, né, criou novos conceitos dentro dos mesmos conceitos que depois foram aperfeiçoados por Arthur Schopenhauer, depois por Nietzsche e outros tantos. Porque, em realidade, se você fizer um estudo, tirar uma panorama de todos os grandes filósofos do mundo, você vai encontrar muitas coisas semelhantes, que o ser humano é o mesmo. Só que cada um procura introjetar e, ao mesmo tempo, absorver todos os parâmetros dentro do pensamento. Porque o pensamento, o seu pensamento, o meu pensamento, isso é que nos transforma em seres diferenciados. Tem uma frase aqui do Hegel que diz o seguinte: a história universal representa, pois, a marcha gradual da evolução do princípio cujo conteúdo é a consciência da liberdade. E esse homem extraordinário que morreu com 60 anos, eu tenho aqui um desenho, né? Um retrato, que naquela época se faziam retratos eram feitos, os pintores eram contratados e as grandes personalidades eram retratadas e mostradas. E aqui está uma imagem do Hegel, à sua época. Esse homem extraordinário que morreu com 60 anos de idade e que nos doou, através do seu conhecimento, da sua cultura, todos esses pensamentos extraordinários. Também nasceu na terra de Goethe. Aliás, amanhã é o aniversário de Goethe. Oi, ele te convidou, Marli? Me convidou. Tu pode ir? Que horas é? Não, quando eu for pro outro mundo... Se acalmar aqui, nessa festa tu não vai. Mas eu quero dizer para vocês que é sempre um prazer comentar, falar a respeito dessas grandes figuras da humanidade, esses que mudaram. Eles estão aí, dando a cultura. Aprende quem quer, quem gosta de saber. Outras pessoas preferem ouvir e repetir aquilo que ouviram de pessoas que pensam diferentemente daquilo que ele gostaria de ser. E quando tem as pessoas que a gente diz as coisas, entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso é horrível, né? Mas enfim, eu vou continuar fazendo exemplo, nós temos aqui o show. Eu vou continuar insistindo. Quero mandar um beijo muito querido, muito molhado, pro molhado não pode ser, pra Juliana Alves e pro Enio Nunes. A Juliana é casada com o Enio assiste nosso programa todas as noites. Essa semana eu fui comprar uns produtos de beleza, umas coisas. Conheci a Juliana Alves, que é casada com o Enio Nunes. E também conheci a Jaqueline Maciel, que também é nossa telespectadora. E assim, eu fui lá ver, tá fulana e tal. Quando eu vi, eu tinha parado a loja toda, todo mundo fazendo fotos e coisas. Efetivamente, a gente tem que ter muito cuidado e muito compromisso com o que a gente diz e faz, porque a gente é muito conhecido. Agora, dona Magda, o Brasil está tão mal, né? Tão mal que eu estou aqui com o resultado aqui da balança comercial brasileira, que registrou um saldo positivo vitorino de 30 bilhões 963 milhões de dólares desde o início do ano até domingo passado, segundo o Ministério da Economia. O valor representa uma aproximação ao mesmo período de 2018. No ano, as exportações totalizaram 144,767 bilhões e as importações 113 bilhões. Então, a balança comercial brasileira continua em alta, nós continuamos recebendo dinheiro. E o fundamento de tudo isso chama-se agronegócio. E nós temos território que não precisa desmatar mais nem 1 quilômetro quadrado para continuar plantando, usando as grandes tecnologias que se usam na Europa e principalmente nos Estados Unidos. Deixa eu pegar esse teu gancho e dizer que amanhã, lá no restaurante internacional da Expo Inter, a Federação vai fazer a cerimônia de premiação dos 7º vencedores do agronegócio. O evento é promovido pela Federação e vai homenagear 5 cases vencedores que foram escolhidos, né, toda a sua dedicação ao desenvolvimento do agribusiness. Teve uma comissão julgadora e também lá entre os agraciados, são agraciados o Gilberto Piscinini, da Dália Alimentos, César Salti, da Icatu Seguros e Rio Grande Seguros e Previdência, entre os agraciados. Ou seja, é realmente um grande evento que anualmente a Federação faz e já está na sua 7ª edição. Parabéns a toda a diretoria da Federação, que mantém esse contato e está cada vez mais ligada ao pessoal do agronegócio. Nós falamos nos nossos telespectadores.
Porque hoje é o dia do psicólogo, preciso mandar um abraço enorme para a doutora Elaine, que é a minha profissional, cuida da minha saúde mental, e citando Freud aqui, porque acredito ser uma das frases que mais fala da importância de cuidar da saúde mental e tirar esse preconceito de que só maluco vai no psicólogo, muito pelo contrário. O Dr. Freud falava: a ciência moderna ainda não produziu um medicamento tranquilizador tão eficaz como são umas poucas e boas palavras trocadas. Nós queremos mandar um abraço para os telespectadores que nos acompanham pelo Facebook, www.facebook.com/atualidadespampa, e lá se manifestam a Lúcia Cunha, Gustavo Roquinho, que fofo, a Karina Ribeiro, a Amazônia é nossa, não está à venda. A Araci Nunes está dizendo que o Vitorino está muito quieto hoje. A Viviane Pinto: a França não tem que se intrometer na gestão da Amazônia, acredito mais em Papai Noel do que ONG. O Mauro disse que o batom da Ana hoje está legal, está mais moderado, mais clarinho, e ele curtiu. Muito bem. Rochel, chegou a minha vez. Dona Magda, te comportou, ficou a tua vez, eu me comportei muito, Dona Magda. Eu tava que nem guri no dia do pagamento. Tu tava que nem o guri que tivesse com pulga. Dona Magda, tem pessoas que a gente gosta muito, mas só encontra em datas ruins. Eu reencontrei hoje a minha querida Vera Regina Benites. Hoje foi o falecimento da sua mãe. Estive lá lhe confortando e dizendo o apreço que tenho por ela e que tinha pela sua mãe e toda a sua família. Também lá encontrei pessoas que nos assistem, a dona Aida Silva Witzel, a dona Eda Almeida Silva. Um abraço a todos e fica então o meu conforto a essa querida amiga. Muito bem. Queria agradecer a Heineken, que cuida da minha saúde mental. E olha o nome, depois tu leva gancho, cara. Você sabe o que o tomate foi fazer no banco? Meu Deus. Tirar o extrato. É o seguinte, quem foi que reclamou que ele estava quieto? A China hoje, eu vou gastar o restinho de voz que eu tenho. A China hoje teve um impacto econômico interessante. Faziam quase 30 anos que a China não tinha uma desvalorização na sua moeda e uma valorização tão significativa. Marne, a moeda chinesa caiu 4,19%. A China nunca soube lidar com queda na sua moeda. Enquanto isso, o dólar aqui no Brasil deu uma disparada, chegou a 4,18, acabou fechando a 4,14. 4,14 e uns petrecos lá. Mas deu uma recuada. Mas continua com tendência de alta. Sabe qual é a sensação que eu estou tendo? Que essa guerra do Trump com os chineses, o Trump está tomando a frente. A queda da moeda chinesa hoje foi recebida com muita surpresa em vários mercados, especialmente o mercado de Hong Kong, onde alguns papéis de empresas chinesas, principalmente a Huawei, aquela fabricante de tecnologia, e outras empresas chinesas ligadas ao mercado automobilístico tiveram quedas significativas por falta por preocupação que venha a faltar mercados para esses produtos. Eu acho que não vai faltar mercado nunca para produto de tecnologia, assim como eu acho que nunca vai faltar mercado para os produtos brasileiros. Nós produzimos o mais nobre dos produtos, que é comida. O Brasil é ponta de lança na produção de comida, de alimento. Então sempre vai ter alguém que vai querer comprar os produtos do Brasil. Agora chamou a atenção essa alteração do mercado, porque deu um indicativo interessante. O governo chinês deve contra-atacar ainda essa semana. Não sei o que ele vai fazer, mas deve estabelecer novas medidas, especialmente o Banco da China, que é que financia os investimentos chineses no exterior. Então, a previsão é que essa semana ainda se tenha um movimento muito significativo. É um jogo xadrez interessante e muito bacana de se observar. Muito bem. A Ana falou agora há pouco, mandou cumprimentos à sua psicóloga. Tu ias falar justamente sobre esse dia. Isso mesmo, porque hoje é um dia importantíssimo quando a gente fala de saúde mental, porque a gente fala, né, os nossos psicólogos, aqueles que cuidam das nossas cabecinhas e dos nossos dilemas em uma era ultra, hiper, mega, super conectada, que acaba assim influenciando no nosso processo de percepção de quem nós realmente somos e que aquilo que nós queremos passar, porque a gente às vezes trabalha tanto e tanto e tanto em criar essa imagem, essa persona digital, que a gente acaba criando um personagem e pouco a gente conhece sobre a nossa essência. E um estudo que foi organizado pela Organização Mundial de Saúde chegou à conclusão que 300 milhões de pessoas hoje sofrem de depressão. Já é considerada a doença do século, um mal que coloca altas expectativas
expectativas para seres humanos que acabam sim errando, às vezes fazendo besteira, mas a gente parece se culpar enormemente por essas decisões que tomamos ao longo da vida. Mas a maturidade nos dá, quem sabe, a ciência e também os nossos psicólogos nos ajudam a tomar melhores decisões. Isso é do próprio mundo, que coloca tanta expectativa e tanta perspectiva na frente dos jovens que eles não sabem para que lado eles vão ir. Então, nós temos tantas oportunidades, ao mesmo tempo, essas oportunidades que existem são tão difíceis de serem alcançadas que a pessoa começa a entrar em depressão. Mas, poxa, por que o outro tem? Eu não... Sabe, é um problema muito sério. E eu vou fazer uma pequena recomendação. Maravilhoso, Dr. Freud, Dr. Jung, né? A doutora Karen Horner, que foi maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Quero dizer a você, leia um pouco de filosofia, porque você lendo filosofia, você vai aprender a se conhecer. E eu recomendo um livro chamado Ser e Tempo, do Martin Heidegger. É um livrinho pequeno, assim, umas 800 páginas, que você vai se conhecer melhor lendo esses... Não é livro de autoajuda, não. É de verdadeira e pura filosofia. Você vai entender coisas... Ou lê Nietzsche, né? Tem tantas coisas além do bem e do mal, e outros tantos livros escritos Zaratustra, que eu acho também fantástico. Então, você lendo. Porque o mundo hoje é cruel. É um mundo de altíssima competição, com grandes proposições que poucos chegam lá e milhões querendo alcançar aquele posto. Eu quero mandar um abraço bem especial, parabéns para Fernanda Sica, minha querida amiga que está de aniversário hoje. Um beijo bem especial para as psicólogas da minha família. E quero perguntar para a bancada o seguinte: parabéns para você que não é médico, mas está sempre de plantão. Não é gênio da lâmpada, mas ajuda a realizar o sonho de muita gente. Não é chaveiro, mas tem a chave para a felicidade dos seus clientes. Hoje é dia do corretor de imóveis. Olha que Bela, querida nossa telespectadora, parabéns e parabéns a todos. Parabéns a todas as psicólogas, também a Fernanda, que é uma pessoa de aniversário também, que é uma excelente estilista, né? E para minha filha também, que é psicóloga. Mas ainda voltando para o assunto, afinal, né, ainda é dia dos psicólogos, e falando sobre o tema, algo que até a empresa brasileira de comunicação fez uma matéria especial aí que conta com 20 minutos sobre o tema, sobre a depressão, falando com alguns especialistas sobre o que de fato acontece com as pessoas, porque às vezes, e justamente num ambiente onde as pessoas parecem ter tudo nas redes sociais, são felizes, viajam, têm relacionamentos perfeitos. Eu falo, ninguém bota o boleto que não conseguiu pagar no Facebook, pelo menos, né? Eu não conheço ninguém. E ainda nessa realidade é justamente isso que é abordado. Onde as pessoas, às vezes, têm casa, têm carro, conseguem fazer viagens, por que elas se sentem tristes? É justamente o que o Marne falava. As expectativas para atingir o sucesso são tão altas, você se sente tão pressionado a ser feliz, a sempre querer mais, que isso você acaba ficando deprimido. E você pode perceber quando você não quer sair de casa, quando você acaba ficando um pouco mais cansado, você deixa de se alimentar, você não sabe os horários que você fez as suas refeições. Então é uma doença muito silenciosa que pode levar meses até apresentar um quadro significativo que faça você não sair de casa, ou até mesmo pânicos associados a sair de casa, abrir a porta, dar alguns passos ali no seu corredor, você já tem uma crise de pânico. Então são diversas situações que são colocadas para o debate, então é sempre bom procurar um psiquiatra, um psicólogo, aquele que for o mais indicado para tratar o seu problema, mas também se fala bastante hoje sobre a saúde mental e também a psicoeducação, que é você saber que essas doenças, não é como você ir no médico, você machuca o dedo, você quebra um braço, você sabe que quebrou o braço, você sabe que tem esse problema. Com a depressão ou doenças psicológicas é bem mais difícil, porque a pessoa resiste a aceitar que está passando por um processo de depressão. Então, isso desde cedo, falando no processo do bullying, falando com os jovens, eu que também tive que fazer um tratamento muito intensivo na minha juventude, justamente por não me enquadrar, parece que nada dava certo, você não é magro o suficiente, você é muito alta, você fala muito alto, você fala muito rápido. Então tudo isso na cabeça de um jovem confunde bastante, então sempre bom fazer esse tratamento de perto e contar com a ajuda de um profissional. Eu acho que a ciência mais em evolução é da psiquiatria, da psicologia, e mais necessária nesse mundo conturbado. Dona Magda, eu trabalhei sempre com vara de família e muito cedo descobri que nós não tínhamos, apenas com o direito, capacitação para auxiliar as pessoas. Porque as pessoas chegam, como eu sempre digo, ninguém casa para se separar, todo mundo casa para levar uma relação. Separar então, é uma frustração. Não há cursinho para separação. Então, tu precisa de ajuda. E nós, às vezes, conseguimos resolver os problemas jurídicos, mas eles vão muito além dos simples problemas jurídicos ou até financeiros. Então, buscar essa ajuda, essa é a minha mensagem. Buscar essa ajuda não é feio, não. E olha aqui, ó, todos nós temos um dodóizinho.
Todos. Todo mundo precisa. Todos nós precisa. Eu sempre defendi que psicologia, psiquiatria ou esse tipo de atendimento tinha que ser de saúde pública. É um problema de saúde pública, porque todos nós temos isso em algum momento da nossa vida, até uma euforia excessiva. É sinônimo de depressão e outras coisas. E a gente fala que pode evitar também uma série de doenças, como é o caso do tabagismo, o alcoolismo, porque essas frustrações tu acaba procurando respostas, ou quando você se sente muito triste, você procura o álcool para se sentir mais feliz, mais alegre. Então você vai criando situações para, de alguma forma, tapar esse problema, essa falta que existe. Agora, quem não tem problema é a Carla Krieger, que tá com uma roupa linda. Eu tenho problema sim, mas hoje eu tô bem feliz. Quero mandar um abraço bem especial para Rafaela Fontanella, que é minha professora de Pilates, que também agora está expandindo os negócios. E para quem perguntou de onde é minha camiseta, essa daqui é a Sophie. A Sophie é uma das criações French Strips, que é a marca da Rafa Fontanella. Eu coloquei lá no meu Instagram. Dá uma olhadinha. Obrigada, Rafa. Vou piruar. Olha aqui, quem mandou agradecer, mandou abraços e beijos para nós, foi o Dilon Camilo, que tinha pedido. Olha só. Foi o Dilon Camilo, que é corretor de imóveis, e tinha pedido pelo meio que a gente falasse sobre. E a querida e bondosa Carla o fez. Fale. Eu queria perguntar para a Carla, que eu até hoje não entendi o que é esse negócio de Pilates. É inspirado do Pôncio Pilates ou tem que subir um Pilates? Tem que subir numa pilastra. Tem que fazer força, querido. Força. Pilote. Na realidade, se eu for, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te levar numa aula de Pilates. E eu vou te levar na aula. Aí a gente filma e posta. A senhora tem respeito comigo. Mas eu posso... E aí vai fazer abdominal, vai respirar, vai atender, vai alongar. Não falta o respeito comigo. Do jeito que tu estás falando, parece que Pilates é coisa só para mulher. Não. Pilates é feita para homens e mulheres que precisam de reeducação postural, que tem problemas ou de coluna ou de cervical e que tem todo um trabalho a ser executado que ajuda sem carregar peso, sem nada disso. Eu tenho problema de coluna. Na minha garagem lá tem uma coluna que para entrar assim... será que... Antes ou depois? Olha, quando tu vai ou quando tu volta? Agora, falando sério, Vitorino. Falando sério, eu tenho escoliose. Escoliose é aquela coluna que faz assim. Eu também, dona Carla. Também tens? E eu nem sabia que eu tinha dessa forma quando eu retornei pro Pilates. Eu até tirei uma foto de antes e depois. 4 meses de Pilates, eu já tô corrigindo a minha escoliose. Não tem cura, mas a gente vai corrigindo e vai controlando. Com a qualidade. Por que é só escoliose? Escolhe outro. Escoliose. Falando escoliose, escolhe outro. Eu quero lembrar. É o dia do psicólogo. Ele não tá pra trabalhar. Eu quero lembrar a todos que sábados, 19h30, conhecido como 7h30 da noite, tem a apresentação dos melhores momentos do Atualidades Pampa. Foi um maior sucesso no final de semana passado e este final de semana também. Não esqueça, coloca aí na agenda. 19h30, 7h30 da noite de sábado, melhores momentos, representação dos melhores momentos do Atualidades Pampa. Fiquem tranquilos que essa bobagem que eu falei não vai entrar. Não sei, não. Não, agora deixa eu... Não, agora chegou. Agora é o Felipe que vai falar, vai ler a manchete dele. Chegou. Mas é só sobre o Pilates. Só sobre o Pilates. É porque ele foi desenvolvido inicialmente na Alemanha justamente para os soldados que voltavam com deficiências físicas para se readaptar. Eu já fiz uma época. É sensacional, principalmente para quem é mais idoso e não tem aquele fôlego, mas foi justamente isso, pessoas que às vezes perdiam braços, pernas e tinham que se readaptar à vida normal. É porque o Pilates ele consegue adaptar o exercício à pessoa e ao que ela precisa, o que é muito legal. Porque quando tu fala assim, é bom para o idoso. Não, mas olha, uma aula bem feita de Pilates, bem puxado. Você perde muitas calorias. Eu fiquei muito chateado com esse comentário da dona Ana. Eu fiquei muito chateado com esse comentário. Que era pro idoso? Não, é porque que as pessoas às vezes dizem que é pro idoso. Não, é que não leva, tu usa mais a questão do corpo, tu usa ele como principal ponto de referência do que um peso, do que uma corrida. Tem crianças, tem jovens que têm problemas de coluna e tem os velhos como nós, como eu e tu, o Vitorino que deveria ir, a Carla tá na média. Carla tá na média, mas a Carla não é jovem nem velha. Não, mas até por usar os celulares, tu acaba desenvolvendo problemas na média. Não, acho que eu preciso me tratar por isso.
Agora vamos falar sobre reforma tributária. Isso, porque o Congresso já começa a debater a reforma tributária brasileira através da comissão especial da PEC 45A com o presidente Aguinaldo Ribeiro do PP. E o Brasil precisa muito de uma reforma tributária. Eu cheguei a utilizar na minha manchete que o Brasil, na realidade, precisa de uma revolução tributária. Há alguns dias eu trouxe o dado alarmante que 1% dos mais ricos no Brasil concentra o dobro da renda dos 50% mais pobres. Ou seja, muita gente no Brasil tem pouco dinheiro e pouca gente no Brasil tem muito dinheiro. E como se diminui a desigualdade através dos impostos? Primeiro, o Brasil tem que mudar a sua lógica no que diz respeito ao imposto no bem e no consumo. O Brasil é um dos países do mundo onde mais se tem imposto de bem e consumo. Quase 50% de todos os impostos que se paga na nossa sociedade são de bens e de consumo. Isso é ruim, inclusive, para a economia, porque faz com que os empresários tenham que pagar uma carga tributária muito alta e aí as pessoas não consigam reinvestir o seu dinheiro com qualidade. Quase 50%, portanto, no Brasil é de bens e consumo. O Brasil taxa apenas 19% a renda e o mais alarmante é que taxamos cerca de 5% apenas a propriedade. Ou seja, quem tem muitas propriedades paga pouco imposto no Brasil. Quem consome diariamente o arroz, o feijão, a massa, todos os produtos do supermercado, paga muito imposto. E é essa lógica que tem que ser alterada. Então, o primeiro ponto, retira o imposto do consumo e põe esse imposto para a renda e também para a propriedade e até mesmo nas taxações de transações financeiras, que é uma das medidas que os Estados Unidos, inclusive, está estudando adotar a partir do próximo ano com a proposta que comentei esses tempos do Bernie Sanders. Sabendo disso, nós precisamos mudar também a nossa regra de imposto de renda. Hoje, o Brasil tem um imposto progressivo, quem ganha menos de R$ 1.900 não paga nada. Quem ganha até R$ 2.800 paga 7,5% e aí ele vai gradativamente subindo até a marca de R$ 4.600, que paga 27,5%. O problema, quem ganha mais do que 4.600 paga os mesmos 27,5%, ou seja, pessoas que têm renda mensal de R$100 mil, R$500 mil mensais, pagam exatamente a mesma porcentagem do que quem ganha 5 mil. Tá errado. Isso dificulta a movimentação da economia porque concentra fortunas. O que se faz e se fez, inclusive, em grandes países? A taxação progressiva, o crescimento progressivo. A Alemanha vai até 60%, os Estados Unidos estão com uma proposta de ir até 70%. A progressão deve começar a partir dos 5 mil, até ali isenção, e depois, a cada 10 mil, ela vai crescendo 5%. Bom exemplo então, assim copiado. Quem ganha 10 mil vai pagar de 15 a 20, dependendo. Se ganhar 8, vai pagar 17. Se ganha 10, vai pagar os 20. E assim tu vai crescendo até uma taxação progressiva de 40% a 60% em casos de R$1 milhão de renda mensal. Mário Barcelos, os aniversariantes, hein? O primeiro aniversariante de hoje foi uma figura importante dentro da história americana. Aquele que seria o presidente dos Estados Unidos. Ele começa a sua carreira como congressista americano e depois se torna governador do estado do Texas. Eu falo de Lyndon Baines Johnson. Lyndon Johnson, o presidente Lyndon Johnson. E não me sai da cabeça a cena dele dentro do avião Air Force One, junto com a Jackie Kennedy, no momento em que ele faz o juramento como presidente dos Estados Unidos. Ele, depois do assassinato do Kennedy, no mesmo dia, ele dentro do avião, o 707, o avião presidencial à época, faz o juramento e assume a presidência dos Estados Unidos. Este homem, de temperamento mais calmo, mais impetuoso, foi chamado por Kennedy, porque Kennedy, quando postula a presidência dos Estados Unidos, Kennedy, para quem não sabe, foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos. E chama alguém daquela região, Texas, etc., que tivesse voto suficiente. Foi realmente o grande pêndulo, o grande Arquimedes da vida, a alavanca, foi o ter colocado o Johnson, porque os votos do Texas no Johnson deram a ele, porque a diferença foi com o Nixon, foi pequeno, muito pequena, de apenas 100 e poucos mil votos. Então ele assume a presidência dos Estados Unidos e se elege na próxima eleição presidente dos Estados Unidos, quando ele pega a famosa Guerra do Vietnã, né? Foi um horror a Guerra do Vietnã, porque os americanos perderam essa guerra. Ele não trata de mais
mais uma reeleição, porque ele decidiu abandonar a política. Morreu com 60 e poucos anos de idade. É uma figura que não posso dizer que tenha sido um grande presidente, porque ele foi médio na presidência dos Estados Unidos. Grandes presidentes americanos foi Lincoln, foi Kennedy, foi Reagan e foram outros tantos. Depois do Lyndon Johnson, Ira Levin, que é um escritor, dramaturgo e compositor americano, tem grandes composições escritas por ele. Silvinha Telles, eu falei da filha Claudinha Telles, é aniversário da Claudinha, e hoje o aniversário seria da Silvinha Telles, que foi uma grande cantora intimista brasileira, que cantava nas principais boates ali de Copacabana, no final, ali no posto 6, não sei se o Vitorino chegou a conhecer, tinha uma Sé Beco da Garrafa ali, aquelas coisas... O Beco da Garrafa do Vivier, no posto 3. Era o posto 3? Entre o 2 e o 3. Ah, eu achei que era no posto 6. Do Vivier ali, o Beco das Garrafas, que existe até hoje, Marne. Eu sei. É um botequinho... Horroroso. Assim. Horroroso. Cesária Évora, cantora cabo-verdiana. Cesária Évora foi a maior expressão desta ilha, dessa ex-possessão, ex-território ultramarino português, mais ou menos de 4 mil quilômetros quadrados. Não tem água, é um horror isso, né? Tem que... tem, por todos os lados. Sim, mas água salgada, tem que dessalinizar e tal, mas é um belíssimo local para se ver. E Cesária Évora foi a grande expressão da música cantada nesta região, nessa ilha de apenas 500 mil habitantes. A cantora brasileira Sandra Sá, que é sua amiga. Que agora é Sandra de Sá. Que já confirmou presença na Festa Nacional da Música 2019. Ela faz uma festa. Segunda quinzena de outubro vai estar em Bento Gonçalves, lá. Isso aí. Festa Nacional da Música. Que é a figuraça. Isso Carlos Lombardi, autor de novelas, figuraça também, já usando o seu termo, roteirista e produtor de televisão no Brasil. O ex-automobilista austríaco Gerhard Berger, que fez uma carreira, ele não chegou a ser campeão, o Berger nunca foi campeão do mundo, né? Rapaz, você pegou agora. O Chicão não sabe esse negócio de cabeça. O Chicão não está aí hoje, realmente. Mas foi um grande piloto. Mas esse jogador, eu tenho certeza que o senhor Ruxo conhece. René Higuita. Higuita. Ele fez uma das defesas mais articuladas até hoje da história do futebol mundial. Vou tentar descrevê-la rapidamente, seu Faz pra gente. A bola é chutada contra ele, ele se projeta e com a parte de trás dos pés defende a bola. Um nome, o famoso escorpião. Escorpião. Muito obrigado. Me socorreram. Meus meninos talentosos me socorreram. O escorpião. E completando 52 anos no dia de hoje, o músico brasileiro Paulinho Mosca. Eu não sei se ele veio a Porto Alegre. Eu não me lembro, nunca ter visto o Paulinho por aqui. Mosca, ele tinha um programa numa emissora a cabo, mas depois eu não sei que fim levou. Ele é bem talentoso, sabe? Ele fez parte daquele grupo Inimigos do Rei. Inimigos do Rei, Ele é um dos... Sim, são esses. Tem 2 aniversários de morte hoje. Quem? Paixão Cortes e Vinícius. Um ano já do Paixão? Um ano do Paixão Cortes hoje. E o nosso Lupicínio Rodrigues. Quantos anos é o Lupicínio Rodrigues foi em 1974 ou 59 anos de idade. Isso. 59 anos só. Mas também, né? Cirrose hepática. Como também, dona Marta? A pessoa vivia na conserva, sempre no álcool. O Lupicínio. Ele tinha sede, né, dona Marta? 2 dias antes de morrer, era de água. Chegou um médico no quarto, ele disse, é real o que eu vou contar. Chegou no médico, ele olhou com aquele jeito, deterge. Será que eu posso tomar uma cervejinha? O cara morrendo de cirrose, né? Aí o médico sabia que ele... Ele ia morrer? Aí, quando ele trouxeram uma cervejinha pra ele e tal, eu acho que nem existia latinha naquela época, cervejinha. Acho que não. E aí ele tomou. Quando ele sorveu o primeiro gole, que minha vida é boa, doutor. Ele é uma figuraça. Doutor Russo. Pois não, dona Magda. Meu amigo. Doutor Russo e os jatinhos? Os Lupinho, um abraço. estão aqui, dona Magda, esperando que a senhora me chame. Voando. Estão esperando que a senhora me chame. Pronto para Dona decolar. Magda, eu fui vilipendiado nesta bancada pelos nossos telespectadores, porque eu me atrevi a fazer um comentário de que eu achava que a compra dos jatinhos não era ilegal. E fiz um raciocínio de que toda oferta que é colocada à venda, se está sendo mal colocada à venda, é outra coisa. Agora, se eu legalmente estou comprando os jatinhos, eu não estou cometendo uma ilegalidade. Sim. Mas eu falei isso por inspiração, dona Magda, e por filosofia. Não tinha os dados que agora tenho e reforço muito o meu conceito. O Brasil gastou 2 bilhões em compra de jatinhos.
E não é isso que nós estamos discutindo. A matéria econômica já foi discutida. O que se atentou foi contra a moral de 134 compradores de jatinho, né? E isso foi que eu me resignei. O que aconteceu, na verdade, dona Magda? Esta liberação para compra de jatinhos foi através de uma medida provisória, eu vou dar o nome, número 465 de 2009, que depois virou lei 12.096/2009. Então, bastava tu ires à instituição bancária e se tu tinhas tamanho econômico para comprar um jatinho, tu poderias fazê-lo. Os juros entre 3% e 4%. Foi aprovado, portanto, pelo nosso Congresso. Sim. Com o voto de quem, dona Magda? De quem? De quem, mestre? Me pergunta, dona Magda. Com o voto de quem? O então deputado do PP, Jair Bolsonaro, que votou a favor da MP. Porque o PP, partido dele, então, era da base governista. Sim. Na oportunidade. Então, eu faço isso aqui em relação a que se acusou esses 134 proprietários de jatinhos, porque foi feito também, dona Magda, para alguns proprietários de carro. E muitos de nós compraram esses carros. Nos beneficiamos. Compramos esses carros. Mas é que você comprou um jatinho. Não. Não entendi isso. Não estava nos jatinhos. Eu encaminhei meu cadastro, foi reprovado. Foi reprovado, completamente. Mas muitos de nós, milhares de brasileiros, então se tentou dar uma conotação de que esses brasileiros estavam dando um golpe no país. Não, se o Congresso apresentou uma medida provisória, pagaram, se aprovado, e te oferecem, dona Magda, compre o seu carro por juros de 4% ao mês. Estão olhando dentro do ponto de vista do consumador. A senhora vai lá e compra. Agora, o que se viu foi o prejuízo, e aí tem o número do prejuízo causado ao país. 693 milhões esses subsídios em jatinhos. Isso aí então, tá a questão econômica corretíssima. Agora, esses 134 nomes que foram publicados, quebrado o seu sigilo bancário, é em eles a minha solidariedade. É que o subsídio não deveria existir para essa faixa etária de consumo, sinceramente, né? Com o país que a gente vive. Quanto mais tem, mais número de pessoas que nós temos, por exemplo, nas ruas. Mas não foi esse o ângulo que eu abordei na minha defesa. E eu fui xingado de que eu defendia, que eu... Não, imagina se esse mesmo dinheiro fosse repassado daqui a pouco para o Minha Casa Minha Vida, para as pessoas comprarem o seu primeiro imóvel, eles têm assinatura. Acabamos de descobrir, senhoras e senhores, que o culpado pela venda dos jatinhos é o Bolsonaro. Para os oportunistas foi o Bolsonaro. Logo vamos trazer aqui uma foto do Bolsonaro com um fósforo ou um isqueiro na mão e ele será o culpado também pelas queimadas da Amazônia. Vamos aguardar porque tem mais coisa por aí. Logo vamos descobrir que Brumadinho, na verdade, foi o Bolsonaro que foi lá e puxou uma estaca e soltou aquele barro. Mas, Gustavo, prepare-se. Eu não acredito. E a Dilma por tudo que aconteceu. Teremos mais notícias bombásticas aqui para vocês. Fala, Marconi. É só para dentro dessa narrativa, a Sony anunciou na tarde desta terça-feira que não está desde 2017 mais produzindo o videogame PlayStation 4, que teve uma redução de preços em função da redução dos impostos, da redução do IPI. E aí se criou uma narrativa de que, olha só, agora mais desempregos e tal, vão parar de produzir. A Sony teve que vir a público e dizer, não, desde 2017 esse produto não é mais fabricado no Brasil. Mas dentro dessa narrativa, eu separei um comentário hoje. Saiu a notícia, né? PlayStation 4 fica mais barato no Brasil após redução de impostos. Olha a histeria. Isso é para chamar para a sua base a garotada que está perdida, sem emprego, sem saber socializar e que está cada dia mais viciada em jogos de PC. Foi assim que Steve Bannon começou a onda nacional populista, recrutando adolescentes nerds desiludidos. Este também era o método de Hitler e da ditadura. Olha o projeto histeria. Não. Aí é punk, doença mental que muitas vezes atinge certas conclusões, nos levam a crer que não adianta. As pessoas estão dizendo, que eu estou falando pouco. É que tem uma hora que não tem mais o que dizer, viu? Bom, olha aqui, o Gustavo Vitorino, deixa eu te dar uma sugestão aqui. Primeiro eu vou ler desde o início o e-mail do nosso telespectador Edmundo de Bento Gonçalves. Quem dá coice é burro, cavalo, etc. Quadrúpedes e afins. No caso, burro foi o Macron, que deu primeiro coice, mas já distorceram aí, né? Alguém aí na sexta chamou Bolsonaro de nazista. Isso pode? Já vi aí debocharem da ministra Damares e por mulheres
Por mulheres daí. Ela está... Não, ela, como é que é? E por mulheres. Ela está, sim, fazendo um belo trabalho. Aí ele manda um recado que ela não pode fazer tudo ao mesmo tempo, em todos os setores, não, sugerindo que, quem sabe, tu vai ajudar. Só rapidamente. Só um minutinho, deixa eu concluir. Só se atira pedras em árvores que dão frutos. Quem critica geralmente é incapaz de fazer igual ou melhor. Respeito a todos, como pessoa, minha visão e a opinião democrática. Vitorino, se quiseres, posso te indicar o melhor para problemas de garganta. Aí o seu Edmundo de Bento manda o número do telefone dele para ti. Eu indico, Vitorino. Parar de falar. Também. Fala, Ana. Não, acho que porque foi um exemplo que eu dei, né? Sim. Até não sei o nome do telespectador. Senhor Edmundo, já falei. Não, senhor Edmundo, acho que o senhor... De Bento Gonçalves. O senhor é aquele, não dizer assim, né? O senhor entendeu parte do que lhe interessa. Vamos dizer assim, se um burro dá um coice, se você vai lá e dá outro coice no burro, você é muito parecido com o burro que começou toda a situação. Então nós temos que ser seres mais evoluídos e não retrucar com falta de educação e até mesmo criando uma crise internacional. Porque se eu reclamar pro senhor, o senhor vai reclamar pra mim, bom, amanhã já é outro dia, a gente segue o baile. Mas agora se um presidente retruca outro e vai retrucando, a gente vê a novela das 9 agora no cenário internacional e nos noticiários do telejornal. Ok, Ana, olha aqui, ó, boa noite. Não leva desaforo pra casa, mete bronca. Xingou, leva do mesmo jeito. Boa noite, diz o senhor Emiliano Milani. Feminismo seletivo. Chamar a primeira-dama francesa de canhão é um pecado. Agora, chamar a primeira-dama brasileira de miliciana e aproveitadora de idoso, isso é cult. Ele não precisa estar falando aqui para o nosso programa. E não está, né? Porque não não aconteceu esse fato no nosso programa, né? Mas é um comentário que a pessoa está fazendo. Aproveitando a questão da Damares, eu só trouxe a informação porque ela era diretamente relacionada ao que o Marconi estava falando. O crime contra as mulheres cresceu e a Casa da Mulher não teve 1 centavo de investimento em 7 meses de governo, mesmo tendo dinheiro para isso. Ele só não foi gasto. Bom, olha aqui, ó, eu e minha esposa, quer dizer, não sei se vocês têm alguma outra coisa, eu tô lendo aqui os e-mails, tá? É uma denúncia que o seu Lucas Ferreira faz, ele e a esposa são nossos telespectadores e eles que têm uma denúncia sobre o tipo de ação aos motoristas de Porto Alegre e região. O que aconteceu no dia 24, estávamos eu e a esposa indo a Porto Alegre, na descida da Castelo Branco, próxima à rodoviária, ao lado esquerdo, encontrava-se uma viatura e um agente de trânsito bastante escondido, com um radar móvel apontado para a via, enquanto o outro encostado no veículo mexendo no celular. A questão, diz ele, não é a abordagem, e sim o cenário que os agentes da lei configuram. Primeiro, gostaria de saber quantos acidentes já foram registrados para este tipo de ação em tal lugar. E segundo, o porquê de um cenário deste, tanto quanto de se desconfiar. A via é de 80 quilômetros e no local da abordagem é reduzida para 60. Gostaria da opinião de todos da bancada, principalmente do senhor Vitorino. O Chicão não está. Eu continuo sendo crítico disso. Sou contra a azulzinha atrás de árvore com aquela... isso é verdade. Com o secador de cabelo aqui, ele dando tiro e fazendo dinheiro. Sou contra, já disse isso para o próprio presidente da EPTC, o doutor Fábio Juliano. Disse para ele, isso não tem nada de educativo, isso não tem nada de conter acidente de trânsito, nada, isso aí é só fazer dinheiro. Educativo é outra coisa. Dona Magda, isso oportuniza que a gente faça um esclarecimento para o nosso telespectador, porque quando o presidente Bolsonaro suspendeu, eram as estradas federais. As estradas estaduais e os municípios continuam valendo, eles continuam com a pistolinha ali atrás. A Salvador, França, continua um horror, ali a Carlos Gomes continua um horror. Controlem, porque passou 1 milímetro, a multa vem. O Alessandro Toledo, nosso telespectador, fazia horas que ele não se manifestava, e ele disse o seguinte: o caso do Flanelinha, que diz que ganharia menos lavando carros, isso é a mais pura mentira. Eu não sei, né? Não é não. Na lavagem de carros se trabalha mesmo. Quanto aos flanelinhas, não vejo fazendo nada. Ficam na sombra sentados e ainda cobram por um espaço público. É um serviço que não exige muito esforço. Claro, tem a meia dúzia de flanelinhas que realmente trabalham, mas os demais tenho cá as minhas dúvidas. Eu tenho dúvidas com relação à faixa de segurança. A faixa de segurança normalmente é pintada bem na esquina.
Então, por exemplo, para tu acessares a Carlos Gomes, que é uma avenida muito movimentada, tu vai, né, numa transversal da Carlos Gomes, tu não pode ir até a esquina, porque tu fica em cima da faixa de segurança, mas ao mesmo tempo, se tu ficares atrás da faixa de segurança, tu não enxerga o carro que tá vindo. Eu tenho uma na esquina da minha casa e eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer, então se tu vai pra faixa de segurança, tu é xingado. Se tu fica atrás, tu não consegue ir, os caras de trás te xingam também. Pensem nisso e amanhã nos deem uma resposta através do e-mail, através do Face, enfim, porque chegou o final do nosso programa. Nós vamos retomar esse assunto que realmente pelo menos para mim, é importante, que tem uma na esquina da minha casa. Eu fico toda atrapalhada. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.